Glória a Deus. Mais uma vez, meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim, irmãos, é motivo de alegria mais uma vez poder usar a mídia para retransmitir a palavra do Senhor, que hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 1 a seguir, que diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamado Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. Amém? Só até aí, meus amados irmãos. E graças a Deus. Irmãos, a Bíblia, todos sabem, né, que a Bíblia é um livro que realmente fala conosco. E aqui nesta manhã, meus amados irmãos, nós lemos uma passagem de um homem chamado Cornélio, né? Louvado seja Deus. Esse homem, ele tinha boas ações. Note que ele, com toda a sua família, ele orava, ele jejuava e, além disso tudo, ainda dava esmola aos pobres. Na continuação, eu não li mais, irmão, porque eu quero mais tempo para explanação, mas você pode ler em casa, em Atos dos Apóstolos, a continuação da leitura, que você vai ver que esse homem, ele tinha um bom coração, ele ajudava as pessoas necessitadas, as pessoas pobres. Tinha boa, de contínuo orava a Deus, fazia jejum, tudo isso, né? Mas chegou um momento que tudo isso subiu à memória de Deus, chegou diante de Deus. E quando Deus viu tudo isso, viu que Cornélio ainda não tinha chegado na ideia da conversão. Então o que Deus fez? Deus enviou o seu anjo para conversar com Cornélio, na continuação dessa leitura. E o anjo chegou e disse para Cornélio: Cornélio, tu envia a Jope homens até na casa de um homem chamado Pedro. Este homem, ele vai falar para você o que você deve fazer, né? E a Bíblia fala que Cornélio fez isso, enviou os homens até Jope. Chegando lá em Jope, se depararam com Pedro e pediram que o Pedro o acompanhasse, porque Cornélio tinha uma palavra, né, para ele. Pedro foi, e nesse meio tempo, aleluia Jesus, a Bíblia fala que Cornélio reuniu, eu me imagino que não só a família, como os vizinhos e os demais, para saber o que de tão especial Pedro tinha para falar para ele, né? E quando Pedro chegou lá, Pedro pregou a palavra de Deus e falou sobre o arrependimento, que ele precisava passar pelo novo nascimento, baseado em João 3, quando Jesus falou para Nicodemos: tu tem que nascer de novo. Então, quando Cornélio pregou para ele que ele precisava aceitar a Jesus, a Bíblia fala que ele aceitou Jesus e todos os demais que estavam com Cornélio na sua casa. Agora você pode perguntar: pastor, mas qual é o fundamento dessa palavra para mim? Eu quero dizer para você, eu não sei o que você está passando, qual a situação, como é o teu caminho diante de Deus. Mas eu quero te dizer mais uma vez nesta manhã, como Cornélio fez. Muitos podem dizer assim: mas Cornélio era um homem bom, era um homem de boas ações, né? Não precisava aceitar Jesus. E eu quero te provar que por essa live não adianta você ser bom. Você pode até ser bom, ter boas obras, você pode fazer de tudo, mas se você não chegar na ideia de se converter, entregar o teu caminho 100% para Deus, obviamente que toda essa bondade que você teve não vai ter valor nenhum diante de Deus. E a minha preocupação, irmão, é trazer essa mensagem para essa live, porque eu sei que vai alcançar muitas pessoas boas que não conseguiram entender até hoje essa palavra. Então o que eu quero dizer para você, meu prezado, você tem que aceitar a Cristo e se batizar. Só não esqueça, irmãos, tem crente que batiza em piscina, mas não é bíblico. Tem gente que despeja um copinho de água na cabeça, mas não é bíblico.
Qual o batismo que Jesus ensinou na Bíblia? É o batismo em rio. Jesus não precisava ser batizado, mas ele se batizou no Rio Jordão para mostrar para nós, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos passar pelo batismo. E não é só em nome de Jesus, não. Nós temos que o próprio Jesus ensinou que nós temos que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é no rio, irmãos. E ainda transformado pelo Espírito Santo. Porque quem transforma o homem ou a mulher para servir a Jesus é o próprio Deus. Cornélio tinha boas ações. Cornélio tinha obras boas, até de ajudar o necessitado, mas não vinha ter a salvação. Então Deus se compadeceu tanto de Cornélio, irmãos, que enviou um anjo. Né? Hoje Deus está enviando eu através dessa live para dizer para você que você precisa aceitar Jesus. Estou fazendo o papel de Pedro, o qual Pedro fez no passado. Então hoje eu estou trazendo para você, meu prezado, aquilo que Pedro falou para Cornélio: aceita Jesus, entrega o teu caminho a Ele, procura viver as escrituras, irmãos. Se Jesus te repreende em alguma situação, a forma como você está andando, aceita como repreensão do Pai. O Pai repreende o Filho porque Ele ama. Nenhum pai vai dar um tapa ou uma disciplina para um filho quando ele não ama. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha amada irmã, eu estou sendo hoje usado pelo apóstolo Pedro, como foi o apóstolo Pedro foi usado, né? Cornélio, se as boas ações servissem para ele ser salvo, obviamente que Deus não tinha enviado o anjo para falar com ele, não é assim? Louvado seja Deus. Se as boas obras, e olha, irmão, eu conheço muitos católicos bons que dão obras boas, bonitas, ajuda o pobre, ajuda o necessitado, não só os católicos, mas eu tenho visto muitas pessoas de outra religião, até pessoas que não confessam a Deus, ajudam as pessoas necessitadas. É obras boas? É, mas não traz a salvação, meu prezado. E o que me interessa hoje é que você conheça a Jesus por intermédio da tua conversão, aceitando Ele como teu Salvador. Não sou eu que te salvo, mas o Deus que eu sirvo, Ele te ama. Ele te ama, meu irmão católico, meu irmão budista, meu irmão de outro credo religioso, até você que trabalha para macumba, Deus te ama. Ele não quer ver você nesse caminho, Ele quer que você retorne para Ele, você é conhecedora da palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus já está começando a me revelar algo através dessa live. Deus já está me revelando algo tremendo através dessa live, aleluia. Louvado seja Deus. Então se preocupe com Deus. Jesus te ama. Tome a tua decisão. Faça que nem Cornélio. Aceite a Cristo. Naquela época Cornélio recebeu um anjo. Hoje você está recebendo o pastor Gildo através da mídia. Hoje você está ouvindo a palavra através de um pastor simples, mas um pastor que teme a Deus. Eu não tenho do que me humilhar diante do homem, porque eu não estou aqui para fazer boniteza, não. Eu estou aqui para provar para você que Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Basta que você creia. Amém? Meu prezado, já estamos em 8 minutos e alguns segundos. Eu tenho que te pedir em nome de Jesus, mais uma vez, não despreza esta like, esse vídeo, dê o teu like, faz os teus comentários, e depois você vai partir para outra, que eu vou fazer da oração, aonde que Deus já estava me confirmando revelações agora. Eu quero que você passe para outra live que eu vou orar, e eu vou entregar as revelações que Deus vai me passar, tá, irmãos? Fique na bênção e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?